Saudações, viajante da noite. Você acaba de atravessar novamente os portões de entre a sombra e a escuridão, o refúgio onde criaturas mitológicas, lendas sombrias e terrores ancestrais voltam a ganhar vida. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações, comente qual deve ser nossa próxima jornada pelas sombras e acenda sua tocha. Só assim poderá caminhar conosco pela escuridão sem se perder entre os corredores do mito. Hoje, desceremos ao coração gélido da mitologia nórdica, onde o frio eterno encontra o peso do destino. É nesse cenário que conhecemos uma das criaturas mais temidas da Era Viking, um monstro que nem mesmo os deuses ousaram ignorar, Fenrir, o lobo colossal do Ragnar. Mais que um animal, mais que um monstro, Fenrir é o presságio vivo do fim, o rugido que anuncia a queda dos deuses. Fenrir nasceu do caos. Seu pai era Loki, o deus da trapaça, senhor da mentira e da astúcia. Sua mãe era Giganta Angrboda, habitante de Jotunheim, terra de gigantes e horrores primordiais. Da união desse casal sombrio nasceram 3 filhos destinados a moldar o apocalipse nórdico: Jormungandr, a serpente que circunda o mundo; El, a deusa dos mortos; e Fenrir, o lobo que devoraria o próprio pai de todos. As profecias advertiam: esses filhos de Loki seriam a ruína dos deuses. E enquanto El foi enviada para o reino dos mortos, e Jormungandr lançado ao oceano profundo, Fenrir permaneceu em Asgard, sob os olhos atentos dos Aesir. Mas à medida que crescia também o medo. Fenrir tornou-se descomunal. Dizia-se que sua boca podia abrir-se de tal forma que uma mandíbula tocava o céu e a outra roçava o chão. Sua força era tão grande que o próprio ar parecia tremer em volta dele. Nenhuma espada poderia cortá-lo. Nenhuma corrente comum poderia detê-lo. Os deuses sabiam que Fenrir traria destruição. Decidiram que ele deveria ser acorrentado. Primeiro, forjaram correntes pesadíssimas de ferro, tão grossas quanto os troncos das maiores árvores. Aproximaram-se do lobo e o desafiaram: mostre-nos sua força. Prove que é capaz de romper este laço. Fenrir riu, deixou-se prender e, com um único movimento, arrebentou o metal em estilhaços. Em seguida, trouxeram correntes ainda mais poderosas, reforçadas com magia e forja divina. Fenrir aceitou novamente. E novamente, com um rosnado ensurdecedor, despedaçou tudo como se fosse palha. O medo cresceu em Asgard. Se nem os deuses conseguiam contê-lo, quem o faria? Foi então que buscaram os anões de Svartalfheim, mestres da forja mágica. Os anões criaram algo que não parecia possível: Gleipnir, a corrente impossível, uma corrente tão fina e macia quanto uma fita de seda, mas com a força de 1000 mundos. Para forjá-la, usaram ingredientes impossíveis: o som dos passos de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, os nervos de um urso, a respiração de um peixe e a saliva de um pássaro. Coisas que não existiam, ou que jamais poderiam ser medidas. Gleipnir era a negação da realidade, e justamente por isso, indestrutível. Os deuses levaram Fenrir até uma ilha deserta. Disseram-lhe: mostre-nos sua força contra esta corrente suave como seda. O lobo desconfiou. Por que tamanha confiança em um laço tão delicado? Ele aceitou, mas impôs uma condição: que algum deus colocasse a mão em sua boca como sinal de boa-fé. Silêncio caiu entre os Aesir. Ninguém ousava. Até que Tyr, deus da guerra e da coragem, avançou. Ele sabia o preço que pagaria. Fenrir foi preso. Quando tentou romper Gleipnir e percebeu que não podia, sua fúria foi incontrolável. Mordeu a mão de Tyr e arrancou-a no ato. O sangue do deus manchou o chão, e o grito ecoou. Mas o sacrifício estava feito. Fenrir estava acorrentado. Mesmo preso, Fenrir continuava a crescer. Dizia-se que sua saliva formava rios, que sua respiração era capaz de varrer florestas inteiras, que seus uivos faziam os deuses tremerem. As profecias eram claras: ele permaneceria acorrentado até o fim dos tempos. Mas quando chegasse o Ragnar, o fim do mundo, ele romperia suas correntes impossíveis. Nesse dia, a terra se partiria, o céu se encheria de fogo, e Fenrir marcharia ao lado de gigantes, monstros e exércitos de mortos contra os deuses. Sua boca se abriria como um abismo sem fim, devorando tudo diante de si. E no campo de batalha final, Fenrir teria um destino específico:
enfrentar Odin, o pai de todos. Diante das chamas do Apocalipse, Fenrir avançaria contra Odin. O deus montado em Sleipnir, seu cavalo de 8 patas, ergueria sua lança Gungnir. Mas nenhum truque, nenhuma arma, nenhuma magia poderia mudar o destino. O lobo saltaria, engolindo Odin inteiro em um só golpe. Assim se cumpriria a profecia. O mais sábio e poderoso dos deuses cairia, e Fenrir rugiria em triunfo, anunciando que nem mesmo os imortais podem escapar do fim. Mas não terminaria ali. O filho de Odin, Vir, o deus silencioso, surgiria para vingar seu pai. Ele usaria um sapato feito de todos os pedaços de couro que os homens descartaram ao longo da história. Com esse calçado indestrutível, pesaria a mandíbula inferior do lobo, e com as mãos abriria sua boca até rasgar-lhe o corpo em 2. Fenrir morreria, mas apenas ao preço da queda de Odin. Fenrir não era apenas um monstro. Ele era a personificação do destino inevitável. Na visão dos nórdicos, a morte não era uma possibilidade, mas uma certeza. Nem mesmo os deuses poderiam evitá-la. Fenrir representava a fúria da natureza selvagem, o caos incontrolável, a rebeldia contra a ordem do cosmos. Sua prisão com Gleipnir mostra uma verdade incômoda. Até as forças mais terríveis podem ser contidas, mas apenas por um tempo. O fim sempre virá. Ao longo dos séculos, Fenrir não desapareceu. Ele aparece em poemas, sagas, ilustrações medievais, mas também em quadrinhos, RPG, videogames e filmes. Sempre como símbolo da destruição inevitável, da força que não pode ser domesticada. Para alguns, Fenrir é metáfora da revolta contra a autoridade. Para outros, é a própria morte, sempre à espreita, sempre inevitável. E em cada cultura onde aparece, sua figura desperta a mesma sensação, medo e fascínio. O olhar de um lobo que não pertence ao mundo dos homens, mas ao abismo do destino. E assim, viajante da noite, chegamos ao fim de nossa jornada pela lenda de Fenrir, o lobo gigante do Ragnar. Filho da mentira e do caos, irmão da morte e da serpente, ele permanece como símbolo da destruição inevitável e do destino que nem mesmo os deuses podem evitar. Se esta viagem pela mitologia nórdica te arrepiou, deixe seu like e inscreva-se no canal Entre a Sombra e a Escuridão. Clique no sininho para ativar as notificações. Assim você não perderá as próximas histórias sombrias que temos para contar e comente qual deve ser a nossa próxima jornada pelas antigas sombras desse mundo. Até a próxima noite. E cuidado com o uivo distante que ecoa nas trevas. Pode ser apenas o vento, ou o presságio de Fenrir, anunciando que o fim está mais próximo do que imaginamos.